Olá, tudo bem? Nesse vídeo de hoje, a gente vai aprender como você pode escrever um artigo para um blog ou uma postagem nas redes sociais que seja atraente para a tua audiência. Na verdade, que seja impossível de ser ignorado pelas pessoas que você quer atingir e que você quer construir na imagem delas, na mente delas, a sua autoridade e passando a ideia que você pode ajudá-las com a solução que você desenvolve, com a solução que você vende, ok? Aproveitando aqui, então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve aqui, dá um joinha nesse vídeo se você gostar do conteúdo, compartilha ele com quem você acha que pode aproveitar, que pode aprender com o que eu vou te mostrar aqui, principalmente para quem gosta de escrever. Esse vídeo é para quem gosta de escrever realmente. Então, essas pessoas, com certeza, vão gostar de você passar para elas esse conteúdo, ok? Vamos lá? Eu não acredito muito naquela história de que as pessoas não leem texto longo, tá? Por quê? Porque eu acredito que não existe texto grande, existe texto chato. É lógico que isso aí tem variações de segmentos para segmentos. Não existe uma regra única. Em negócio não existe uma regra única que funcione para todos os segmentos, tá? Mas a minha experiência me mostrou que na grande maioria dos casos, um texto longo, se ele for atraente, ele vai capturar a atenção da pessoa e ela vai querer ler aquilo ali, ok? E também tem uma outra coisa interessante, e eu falei muito sobre isso ontem. A gente quer atrair pessoas, a gente quer atender, a gente quer ter como clientes pessoas que a gente se identifique. Principalmente se você vende serviços personalizados, a gente quer trabalhar com pessoas que a gente se identifique. Então, se eu gosto de ler e escrever, eu quero ter clientes que também gostem de ler e escrever. Então, dentro desse contexto, a pessoa que se conectar com um texto meu é uma pessoa que vai gostar de ler em maior ou menor grau, tá? E quem não gostar de ler, provavelmente vai seguir outros canais. Mas olha que interessante. Se você não souber, vamos supor que você não queira criar a tua autoridade, a autoridade do teu negócio, a divulgação do teu negócio, em cima de textos escritos. Você quer ir para o YouTube gravar vídeos. Beleza. É uma ótima oportunidade também. Mas, para você gravar vídeos, você tem que escrever o roteiro desses vídeos, né? E se você não souber escrever direito, escrever, concatenar ideias e montar um roteiro que seja atrativo, aquele texto do roteiro ele tem que ser atrativo para você seguir e transformar ele num vídeo. Não vai adiantar também. Então, percebe que o texto escrito, ele te persegue em qualquer coisa que você queira fazer para divulgar o seu negócio. E tem uma outra vantagem também, que eu sempre falo para as pessoas, em relação ao canal que você escolhe para se divulgar. Hoje, o Instagram está na moda, né? Todo mundo acha que o Instagram é o canal. Eu sempre sugiro para os meus clientes que eles têm que ter mais de um canal de divulgação. E especificamente com um canal, pelo menos, já seu. Por quê? Isso aqui nada é nosso, gente. Nenhum perfil em rede social é nosso. O tio Zuck, ele faz o que ele quiser. Com o Instagram, com o Facebook, né? O Google faz o que ele quiser com o YouTube e tal. Se você tem uma estratégia de criação de conteúdo só no Instagram, se prepara para separar uma verbinha para você distribuir esse conteúdo para que mais pessoas tenham acesso a ele. Se você não tiver dinheiro e só puder apostar no orgânico, se torna mais importante ainda duas coisas. Você saber marketing de conteúdo, você saber ter uma estratégia de conteúdo bem eficiente, bem alinhada com o perfil do teu cliente ideal e saber escrever. Porque aí, o que acontece? Quando você posta conteúdos que sejam interessantes para a tua audiência, aliados a textos que informem, que divirtam, que, enfim, que entretenham as pessoas, vai aumentar o engajamento do teu público, que é uma maneira de também aumentar o alcance das tuas postagens. O que é o engajamento? Curtida, que é o pior deles, tá? É o mais fraquinho. Comentários nas tuas postagens, compartilhamento das tuas postagens e o salvamento das tuas postagens, que é aquela bandeirinha de São João que fica no ladinho ali do post. Quando as pessoas fazem isso com o teu conteúdo, estão dizendo para o algoritmo do Instagram que aquele conteúdo é interessante. O que ele faz? Ele começa a mostrar para mais pessoas. Mas você só consegue isso se tiver um conteúdo interessante e um texto agregado ali. Eu sempre falo, cara, você tem 2.000 caracteres para usar na postagem do Instagram. Usa aquilo ali. Usa. A coisa que mais me entristece é quando eu vejo uma imagem ou um vídeo bacana no feed, e aí eu vou ver a descrição, tem lá só as hashtags. A pessoa perdeu a oportunidade de complementar aquele conteúdo, de tornar ele mais profundo, mais atraente,
e assim engajar as pessoas. Porque quem gosta de ler e escrever, vai na descrição. Sempre vai na descrição para ler o que está ali. Então não perca essa oportunidade. E aí, como eu estava falando, de você manter um canal só. A alternativa hoje de um canal próprio é o blog. E aí a pessoa fala, mas blog dá muito trabalho, o blog já morreu, ninguém mais lê blog e tal. Isso é tudo balela. Tem público para tudo. Tem muita gente que só fica no Instagram, mas tem muita gente que segue blog ainda. Na verdade, os blogs, eles foram a primeira forma de monetização dentro da internet. Que assim, que começaram a bombar, né? Daí que veio o termo de blogueira. As blogueiras foram as primeiras que começaram a monetizar pela internet. Ó, quando eu comecei, em 2014, quando eu me tornei empreendedor, naquela época, o blog era o principal canal de divulgação. As redes sociais não tinham essa febre toda que é hoje. Então, o blog era o principal canal de divulgação. E aí, eu fui fazer meu blog. E eu mesmo fiz, literalmente. Eu instalei o WordPress, comprei um curso e fui fazer na unha o meu blog. Levei 6 meses, ficou horroroso, mas funcionava. Funcionou. E aí eu comecei a escrever para o meu blog. Foi quando eu descobri minha paixão pela escrita. E eu transformei isso no meu principal canal de divulgação. Até hoje, o blog é o centro do meu negócio em termos de divulgação digital. Todas as outras coisas que eu faço, postagem em rede social, eu uso o LinkedIn bastante também e tal, eu direciono para o meu blog. Por quê? Porque lá eu tenho minhas páginas de venda, lá eu tenho minhas recompensas digitais, eu tenho um e-book onde a pessoa baixa e entra num fluxo de e-mail marketing para eu vender para ela depois. Mas tudo está centralizado no meu blog. Não é obrigatório você ter um blog. O que eu estou dizendo é o seguinte, no blog você manda. Você faz o que você quiser no seu blog. E aqui, você está limitado pelas regras do Tio Zuc. Mas, na minha concepção, todo empreendedor tem que saber escrever bem e direito. Tá? Direito que eu digo assim, com português bonitinho. Não precisa saber todas as regras de gramática. Para isso tem corretor na internet online. Mas você tem que saber escrever, cara. Quem aqui nunca passou para a seguinte situação? Estava procurando um profissional para contratar um serviço especializado, alguma coisa assim, e aí foi ver uma comunicação qualquer dessa pessoa e tinha erro de digitação e erro de português no texto. Na mesma hora, você deve ter pensado, putz, o cara não sabe nem escrever direito, como é que ele vai me atender em tal coisa? Comigo já aconteceu direto. E quem gosta de escrever, geralmente é muito criterioso com isso. Por quê? Porque se vê naquele texto. Né? Eu nunca vou gostar que alguém pegue um texto meu e tenha um erro de digitação, um erro de concordância verbal. Para mim, isso pega muito mal para a imagem que eu quero passar, para o meu branding. Né? Principalmente porque eu me encaminhei para ser um especialista em conteúdo escrito. Como é que o meu conteúdo escrito vai ter um erro de concordância? É lógico que sempre pode ter um errinho ou outro mais que a gente revise, mas vão ser erros que meus textos eu reviso 2, 3 vezes, né? Então, sempre vai ser um errinho mais light, assim, não vai ser um erro grosseiro. A minha ideia aqui hoje é te passar algumas dicas práticas que você já pode aplicar hoje mesmo. Então, eu vou te dar algumas dicas para você já começar a treinar seus textos, porque escrever também é treino. A gente vai melhorando com o tempo. Primeira coisa, escrita na web, ela é diferente de escrever para um livro, de escrever uma redação, um relatório. Ela tem critérios específicos que você tem que seguir para que o teu texto seja atraente para as pessoas. E aí existem alguns critérios que, independente se você vai escrever um artigo ou um post, você tem que seguir isso daqui. Vamos lá. Primeiro critério, o assunto que você vai tratar. Esse assunto, ele tem tudo a ver com o que eu falei ontem sobre o perfil do cliente ideal. Quando você estuda o perfil do teu cliente ideal, o perfil das pessoas que você quer atrair, você começa a conhecer os medos, desejos, sonhos, os interesses daquela pessoa. E, fatalmente, você também fica sabendo o que ela gosta de consumir como conteúdo. Geralmente está baseado nisso tudo que eu falei. Medo, desejo, sonho, tá? Hobbies. E é isso, geralmente, que a gente vai buscar consumir conteúdo na internet, seja em vídeo, seja em texto e tal. Tudo tem a ver com isso. Nossos gostos passam por essas características da nossa personalidade. Então, o assunto que você vai tratar, ele tem que ter a ver com os interesses do teu cliente ideal, da tua persona, do teu avatar, como você chame ele. Por exemplo, se o teu público gosta de uma vida ao ar livre, de alimentação natural, de esportes e tal, você não vai falar sobre comida enlatada para esse pessoal. Ninguém vai querer ler. É um exemplo um pouco mais óbvio, mas às vezes a pessoa peca justamente no óbvio. Mas você vai falar sobre todos esses assuntos que eu te falei. Você pode falar, por exemplo, se uma pessoa que gosta de esportes radicais ao ar livre,
agora está em quarentena, se você é um educador físico, por exemplo, você pode escrever um texto sobre como ele manter as habilidades necessárias para a prática de esportes radicais com exercícios em casa, tá? Dependendo do esporte radical dele, se é uma bike, ele pode ter uma bike fitness em casa, se é trekking, enfim. Mas percebe o link, a lógica do que eu estou falando, né? É você fazer esse link para buscar. Primeira coisa, o assunto ele tem que ser interessante para quem você quer atingir, senão ele vai passar batido. Existe hoje uma coisa, gente, chamado guerra pela atenção da pessoa na internet. Acontece com a gente também. Enquanto eu estou aqui pensando no que eu quero fazer, pesquisando no Google, tem 30 abas ali disputando minha atenção com outros assuntos. Como é que você capta a atenção dessa pessoa para você? Então, o assunto ele tem que estar alinhado com a personalidade da pessoa. Primeira coisa. Segundo critério que você tem que saber é o conteúdo. O conteúdo em si que você vai oferecer para essa pessoa. Esse conteúdo, ele abrange as informações que vão estar ali dentro do texto, seja num artigo ou num post que é menorzinho. Mas esse conteúdo, ele também tem que ser interessante para a pessoa. Ele tem que ser profundo ou superficial, mas tem que ser interessante. Tem a ver um pouquinho com o teu estilo de escrever e tal. Mas ele tem que prender a pessoa, porque é quando ela vai estar lendo ali e você vai estar passando informações para ela. E interessante porque é o conteúdo que vai formar na mente da pessoa a imagem de autoridade sobre aquele assunto que você quer passar. Porque primeiro a gente cria essa imagem de autoridade na mente das pessoas para depois poder vender para elas. Se ninguém te conhece ainda, você vai querer vender e ninguém vai comprar. Mas se você já consumiu, a pessoa já consumiu diversos conteúdos seus e já formou na mente dela a imagem de que você sabe do que está falando, fica mais fácil ela comprar alguma coisa de você. Tá? Então, o teu conteúdo, se o texto que você for entregar para a pessoa for ruim, né? For muito batido, texto muito batido, texto que todo mundo já... Vamos supor agora, todo mundo já leu texto sobre as ações preventivas do coronavírus. Então, se você é um profissional de saúde, você vai publicar sobre isso de novo, a tendência é que pouca gente leia. Só pegar um exemplo agora mais atual. Vai ter um efeito contrário. Se você começar a publicar textos que são muito batidos, que são mais do mesmo, a tendência é que a pessoa te rejeite. Ela para de seguir, ou pelo menos para de consumir teu texto. É tudo que você não quer. Né? Então, o conteúdo ele tem que ser interessante para aquela pessoa. O terceiro critério é o formato. E esse aqui, talvez seja tão ou mais importante que os outros dois, porque ele mata os outros dois se for mal feito. O formato, ele é a maneira como o teu texto é escrito. Como eu falei, a gente está vivendo uma guerra de atenção na internet. Tá? Geralmente a pessoa, quando pega pega e abre ou um blog, seja no computador ou no celular, principalmente no celular, que é onde a gente mais lê hoje, né? Geralmente, as pesquisas indicam que você tem de 3 a 5 segundos para aquela pessoa decidir se ela segue lendo o teu texto ou não. Ela vai bater o olho, vai ler o título, vai ler os primeiros parágrafos. Às vezes tem gente que dá uma escaneada no texto, né? Que é assim, passa o texto inteiro para ver como é que é. E ali ela decidiu se quer ler ou não. Textos que são mais leves, mais fluidos, têm a tendência de prender a atenção da pessoa. O que é um texto mais leve? São textos em que os parágrafos são pequenos, são curtos. No computador, isso quer dizer de 2 ou 3 linhas. E essas 2 ou 3 linhas do computador já se transformam em 5 ou 6 no celular, então já é o limite. Ninguém gosta de ler parágrafo com 15 linhas, né? Aquele blocão de texto. Aquilo é cansativo para a nossa atenção. A gente vai lendo aquilo ali, a gente começa a devagar, começa a perder o foco quando tem um bloco muito grande de texto para ler na internet. Textos com parágrafos curtos, frases curtas também, objetivas. Ninguém gosta de uma frase com 4, 5 linhas, onde geralmente é muito fácil você perder a mão e errar a concordância verbal numa frase com 5 linhas. Então, frases curtas, objetivas, práticas, é até mais fácil de escrever nesse formato. No corpo do texto, você pode usar tópicos para exemplificar aquilo que você está falando. Você pode usar listas, por exemplo, quando você vai dar, justamente, quando você vai dar um exemplo de alguma coisa. Como, por exemplo, aí você coloca um tópico de uma coisa, uma listinha de outra, 1, 2, 3, 4, né? Fazer uma listinha. Então, isso ajuda a pessoa a ler o texto de uma forma mais atraente, de uma forma mais fluida. E o último critério, e esse é o mais complexo, que você só vai desenvolver um pouquinho com o tempo, é o estilo de escrita. Cada um de nós vai desenvolver um diferente. E vai depender do que você pesquisa, do que você lê, do teu gosto.
dos teus valores, dos teus interesses, enfim. Mas o teu estilo de escrita, você vai desenvolvendo ele ao longo do tempo, com o treino, e ele vai ser usado para conectar com aquela pessoa que vai ler o teu texto. E é interessante porque, geralmente, a gente vai atrair pessoas que gostam do nosso estilo de escrita porque consomem conteúdos com estilos parecidos. Mas esse daqui eu incluí ele porque, apesar de você hoje você não consegue aplicar isso daqui na prática, né? É porque você tem que treinar e tal. Mas é interessante você estar presente que você precisa desenvolver um estilo próprio de escrita. Então, é prestar atenção na maneira como você escreve, nos termos que você usa. Se você usa vício de linguagem é muito comum a gente encontrar em texto também. E você tem que evitar muito isso, muito. Eu conheço pessoas que escrevem do mesmo jeito que falam. E é péssimo, é horrível, o texto fica horrível. Você tem que evitar escrever do mesmo jeito que você fala, porque os teus vícios de linguagem, tipo então, ok, certo, vão para o teu texto. Bom, então isso termina os critérios de escrito web, são esses 4 principais para você prestar atenção, ok?